paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Falei pra ela, agora eu vou me atrapalhar todinha com a máscara. Igual a corpo mãe. A igreja pode sentar, amém? Glória a Deus. Eu sou a irmã Selma, né? Como a irmã já falou. E congrego na Brasil Paraíso da Vila Maluf, né? Estou muito nervosa. Porque eu não sou pregadora, né? Mas sempre quando me chamam, eu não digo não. Amém. Porque eu entendo que Deus usa a vida das pessoas, né? Seja para pregar, seja para louvar, seja para ficar na porta. Glória a Deus. Né? Então, sempre quando pedem para mim, independente do que for para fazer, eu sempre digo sim, porque eu entendo que Deus lá dos altos céus olhou e falou, olha, é ela, é ele, né? Então por isso que eu nunca digo não, né? Então a gente vai dividir aquilo que o Senhor falou ao meu coração, né? E é uma noite especial para mim, porque eu estou diante da Emilce, do Toninho, assim como o irmão falou, da Fê, porque eles falaram de Jesus para mim, irmão. Né? Foram anos e anos falando de Jesus para mim. Ainda depois, quando perguntaram se eu queria Jesus, eu falei que não. Pensa o trabalhão que eles tiveram comigo, viu? Tiveram muito trabalho, foram muitos anos para quando fui fazer o apelo eu falar que não, né, Toninho? Depois eu fiquei desesperada, querendo culto. E aí eu liguei, né, e desesperada atrás dele, e eu fui aquela ovelha que deu trabalho, aquela ovelha, só faltou eu dormir na casa deles, né? Mas eu almoçava, eu jantava, eu estava nos cultos, dentro do carro eu vinha apertadinho para ir para a igreja, né? Vinha também na Roseli, né, pastora? Quando era na garagem da sua casa, né? Muitas vezes eu chorei no colo da Roseli, né? E eu moro no Parque Maria Helena e eu vinha a pé, porque eu não tinha dinheiro. Então eu saía do Parque Maria Helena e vinha a pé, até a casa da pastora Roseli, para me alimentar, né? E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Meu marido está aqui comigo, né? O Natalina, o meu marido. Eu tenho 2 filhos, uma de 28 e um menino de 21, né? E eu estou aqui. E interessante que quando a pastora Roseli mandou uma mensagem para mim, uma semana depois que ela mandou a mensagem para mim, né? Fazendo o convite de estar aqui, eu tinha sonhado com a igreja. Até comentei com você, né, pastora? Eu sonhei com a igreja numa semana, né? E eu sonhei que eu estava aqui. E que eu estava orando junto com vocês. E quando eu acordei, eu falei, Senhor, eu sonhei com a pastora Roseli, com a igreja dela, e que eu estava orando na igreja dela. Quando foi na outra semana, ela, né? Eu recebi um convite pelo WhatsApp. E eu falei, nossa, Deus é Deus, né? E antes de eu iniciar, né, na palavra do tema, tem um louvor que ficou assim, a semana toda comigo, semana inteira assim comigo, já há algum tempo. E eu louvei ele em casa, meu marido colocou também para ouvir, né? E eu vou louvar ele aqui antes de iniciar a palavra, porque eu creio que eu ainda falei, Senhor, se for para me louvar esse louvor, que o Senhor confirme no meu coração. Porque é muito ruim a gente fazer aquilo que é da nossa carne e não da parte de Deus, né? E eu pedi para ele. E a hora que eu subi aqui, o Senhor falou, louva. Poderoso, o grande El Shaddai, Deus de vida, Deus de vitória, o Deus que se faz presente nesta casa, nesta igreja, na Campanha Chuicanda, oh Deus tremendo, na Campanha Chuicanda, oh Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Efésios 6, a partir do versículo 10, amém? Oh, Deus grande, aleluia. Tu és grandioso, Senhor. Eu fiz umas anotações, eu espero que eu consiga. Grande é o Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar
lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estai, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés à preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com que podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Todos nós sabemos que a nossa luta não é contra o homem de carne e de sangue. Nós sabemos que o diabo, ele usa vidas para nos destruir, para tirar a gente do prumo, para tirar a gente do rumo, para nos desestabilizar. Nós sabemos disso, né? E às vezes a gente tem algum problema com o nosso irmão, com a nossa irmã, no nosso trabalho, alguma situação, e a gente acha que é a pessoa, mas não é a pessoa. O inimigo, ele tenta colocar na nossa mente que é a pessoa, mas não. Ele está usando a vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa, ela nem sabe que ela está sendo usada pelo adversário. E aí nós ficamos diminuídas, nós ficamos pequenininhas, nós ficamos com medo daquela pessoa. Aquela pessoa, ela começa a nos oprimir, e a coisa, ela começa a não dar mais certo na nossa vida, começa a não render mais, o serviço começa a não render mais, porque a gente vai deixando entrar aquela mágoa daquela pessoa que está fazendo com que a gente sofra. E a gente vai deixando entrar, porque a gente não consegue perceber que é o inimigo usando a vida daquela pessoa, e não aquela pessoa. E isso vai fazendo a gente perder o quê? A nossa força. E aí a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de meditar na palavra. Ou ainda que nós oramos, ou ainda que nós meditamos na palavra, já não é com aquela intensidade como deveria. Mas como combater isso? Eu estava pensando, eu estava meditando nessa palavra, pastora, igreja. Eu falei, meu Deus, né? A armadura de Deus, a gente precisa se revestir. Aleluia! E eu falei, meu Deus, mas olha que tremendo. Glória a Deus! Né? Porque comigo já aconteceu isso, eu não sei com vocês, de eu achar que é a pessoa, e eu não consigo, o inimigo cegar o meu entendimento, o diabo cegar o meu entendimento, e eu achar que é a pessoa. Mas não é a pessoa, é ele usando a vida da pessoa. E aí eu perdi as forças. Quantas vezes eu ligo para corpo, pedindo oração, pedindo ajuda, né? E ela sempre com uma palavra amiga, todos eles, e Deus vai dando o entendimento. E como que eu vou combater isso? Né? Eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Mas como? E eu fiz algumas anotações. Primeiro de tudo é na oração. Se eu não orar, eu não vou me fortalecer. Não adianta. Ainda que no início seja aquela oração, sabe aquela oração que a gente não tem força? Que a gente dobra o joelho na marra, como dizia minha mãe, né? Na marra. Mas só que a gente precisa fazer isso, porque quando a gente começa de primeiro momento a oração, a gente começa falando de nós mesmos. Mas quando a gente persiste, a gente vem com o Espírito Santo de Deus, ele vem, e ele toma as nossas vidas. E quando a gente vê, nós estamos adorando, louvando, clamando e pedindo, e aquela fé que estava, sabe, vazia, o nosso peito começa a se enchetear de confiança, e a resposta ela vem. A outra coisa que eu anotei é no jejum, porque existe demônio que só sai com jejum e com oração. Não adianta só orar, você precisa jejuar, se fortalecer para expulsar esse demônio e botar ele para correr em nome de Jesus, porque nós não conseguimos mesmo. Se não é ele, nós não conseguimos nada. A terceira coisa que eu coloquei é a leitura diária da palavra. Já teve momentos na minha vida que eu só orava,
mas eu não meditava na palavra. Eu orava e jejuava, mas não meditava na palavra. E aí o inimigo vinha e passava rasteira. Porque a palavra alimenta. A palavra do Senhor, ela é viva. Nós precisamos entender isso, que a palavra é viva. O que está escrito aqui, está escrito, vai acontecer. É viva. Ela tem que entrar, ela tem que penetrar dentro de nós. Né? O quinto item que o Senhor foi me colocando, boca fechada. Eu até coloquei, às vezes falamos demais. E quem fala demais, fala com quem não deve. Verdade. Não é? Fala com quem não deve, desabafa com as pessoas erradas, né? Então a boca é fechada. Quando a gente está na luta, quando a gente está na batalha, nós precisamos orar e pedir para Deus mostrar alguém para a gente poder desabafar. Aleluia. Para a gente poder, olha, eu estou passando por essa situação. É assim, 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 eu acertei nisso, eu errei nisso, mas eu preciso de ajuda. E Deus vai mostrar a pessoa certa, porque nem todo mundo que fala pra gente que vai orar com a gente, ora. Não vai. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos da cobertura de oração. Nós precisamos orar constantemente? Sim. Mas nós precisamos de cobertura de oração. E a gente sente isso quando tem alguém orando por nós. Eu já senti isso, vocês com certeza já sentiram. A gente sente que tem alguém orando por nós. Verdade. E Deus revela, Deus conta, viu? Se você falou que orou por alguém e não orou, Deus contou para essa pessoa. Se essa pessoa for de oração, ela vai saber. E sexto item, permanecer firme. Antes, durante e depois da luta. Amém. Algumas pessoas, durante a luta, elas não conseguem permanecer. E eu não condeno não, porque é difícil, tem luta que é travada mesmo, né? Porque quando a gente está passando por luta, mexe com o nosso eu, mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, porque nós temos isso, mexe com a nossa inveja, porque nós temos isso. E tem gente que não permanece. Tem gente que não permanece, porque às vezes a gente passa a situação de vergonha e a gente não quer permanecer, fala, não, eu não vou, os irmãos vão olhar para mim, os irmãos sabem da minha história, sabem o que eu estou passando, não, eu não vou lá para passar vergonha. Sabe, nós precisamos entender que Deus está conosco. Nós precisamos entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Nós precisamos entender isso. Então nós precisamos estar firmes, permanecer firmes durante a luta, né? Depois da luta, porque aí, né, como a Corpo falou na semana passada, né, depois da luta a gente dá aquela trégua e aí o inimigo entra. Então nós temos que permanecer firmes o tempo todo, né? Antes, durante e depois. Tem muita gente que abandona no meio do caminho. Eu tenho uma coisa para dizer, né? Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com quem bota a mão no arado e depois a luta está grande, está forte e volta. Deus não tem negócio, né? A partir do momento que nós estendemos as mãos para Ele, dizemos sim, né? Toma a tua cruz e segue-me. Ele não nos enganou. Ele não nos enganou. Toma a tua cruz e segue-me. Aleluia. Por que você quer parar? Por que você quer desistir? Por que você está pensando em voltar para trás? Por que você está pensando em retroceder? Quem caminha com Ele, quem estende as mãos para Ele, luta com todas as forças e vai até o fim. Amém. Está faltando o seu esposo do seu lado? Ora, jejua, permaneça. Está faltando os teus filhos do seu lado? Ore, jejua, permaneça. Hoje eu não tenho mais os meus filhos caminhando conosco, né, Ná? Hoje eu não tenho. Minha filha era do louvor,
Meu filho não era de nenhum departamento, mas congregava. Hoje eles não estão mais caminhando comigo. Mas eu e meu esposo, nós estamos. Porque a salvação é única. São os nossos filhos, nós os amamos. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos. Deus nos empresta, né, para que a gente possa cuidar. E a nossa parte nós fazemos, que é criar os nossos filhos na palavra de Deus. E ensinar a eles a serem homens, mulheres de caráter, de respeito, de educação. Então o que nós tínhamos que fazer, teve um momento da minha vida que eu ficava muito triste de ir para a igreja sem os meus filhos. De ter ministério, meu marido é diácono, eu trabalho com as crianças e eu pensava, meu Deus, né? O que as pessoas vão dizer? Será que eu sou exemplo? Porque está só eu e meu esposo, os meus filhos não estão na igreja mais. Será que eu vou ser exemplo para alguém? O Senhor falou, para com isso. A salvação é única, eu te escolhi, você disse sim. Faça o que eu mando, faça a minha obra, né? Faça a minha obra, né? Anda na minha presença e ser perfeito. E o Senhor diz nesta noite, anda na presença dele e ser perfeito. Simples assim. Só não podemos esquecer da ordem. Primeiro Deus, segundo a família e depois as obras. Nós não vamos viver na igreja e deixar a nossa família lá jogada. Isso não é de Deus. Primeiro Deus, segundo a família e depois a obra. Amém. Porque deles, dos nossos filhos, Deus cuida. Amém. E na hora certa, Deus vai lá, ó, Eu creio. e pesca. Verdade. Eu olho para os meus filhos e eu falo, Deus está dando corda para eles, né? Eles estão lá, são conhecedores da palavra. Aquele que conhece a palavra, uma hora vai voltar. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu creio. Então eu oro por eles. E nós também não podemos deixar de amar os nossos filhos porque eles não estão na igreja com a gente. Verdade. Infelizmente tem pais assim. Infelizmente tem pais assim. Não, eu estou para a igreja, minha esposa está, meu filho não está me dando trabalho. E deixa o inimigo entrar e começa a tratar o filho mal. Começa a se sentir diferente do filho. Eu sou crente, você não é. Não. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nosso amor pelos nossos filhos, ele não pode diminuir porque os nossos filhos não estão no caminho do Senhor. Verdade. Muito pelo contrário, né? Tem que ser maior ainda. Porque eles precisam de nós. Amém. Eles precisam da nossa adoração. E tem algo assim muito interessante, que é uma ordenança de Deus. Lá em Lucas 9:1, Deus, ele fala que ele nos dá poder e autoridade. Então nós temos poder e autoridade sobre os nossos filhos. Poder e autoridade para estender a mão, para orar, para expulsar, para abençoar. Então nós que não temos os nossos filhos na igreja, ou nós que temos os filhos na igreja, nós temos que entender isso, que o Senhor nos dá poder e autoridade, né? Poder e autoridade para orar em toda circunstância, em todo tempo, como está em Efésios 6. Poder e autoridade, estendemos as mãos para Ele, nos batizamos, professamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, e temos poder e autoridade que Ele nos dá para nós estendermos as nossas mãos e orarmos sobre os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, na nossa casa, no nosso lar. Tem alguma coisa que não está certo? Tem alguma coisa? Estende a tua mão, ora, expulsa, profetiza, Aleluia. profetiza. Não aceita essa situação dentro da sua casa, não aceita essa situação dentro do seu lar, não aceita a sua esposa desse jeito, o marido, o filho, não. Quando eu digo não aceitar, não é brigar, discutir, não, é no joelho, é no jejum, é na oração, e é estender a mão com autoridade, porque Deus, ele vai agir. Amém. Nós, irmãos, precisamos tomar posse dessa autoridade que Deus nos dá. E tomar posse da autoridade que Deus nos dá não é se sentir melhor ou se achar, né? Porque tem gente que se acha, né? Não, não é isso. É tomar posse da autoridade. Deus me deu poder e autoridade.
autoridade. Então eu vou em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou chegar na minha casa e eu vou orar em nome de Jesus. Está faltando alguma coisa na minha casa? Eu vou orar em nome de Jesus. E a providência vai chegar. O meu filho está nas drogas, eu vou orar em nome de Jesus. Onde ele estiver, Deus vai trazer. É esse poder, é dessa autoridade que eu estou falando. Maravilhoso. Mas eu coloquei também, irmãos, que para a gente ter e ser tudo isso, algo que o Senhor colocou no meu coração, existe uma coisinha que o Senhor falou assim: Selma, tudo isso, jejum, oração, jejum, meditar na minha palavra, tudo isso, se não tiver uma coisinha, uma palavrinha bem simples, vai ser sacrifício de tolo. E essa palavra é fé. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso meditar na palavra, mas se eu não tiver fé, eu não vou chegar a lugar nenhum, vai ser sacrifício de tolo. Meus 15 dias de jejum e de oração é tolo, se eu não tiver fé. Em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua translação, alcançou testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. E eu estava procurando galardoador, aquele que gosta de dar presente. Prêmio, né? Galardoador significa prêmio. Então olha que coisa linda. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer, nós temos que ter a certeza de que Ele realmente existe. Aleluia. E de que Ele gosta de presentear aquele que busca. Aleluia! O que eu entendo com isso? Que Deus, Ele gosta de presentear eu e você. Porque nós buscamos a Ele. Porque nós oramos, porque nós clamamos, porque nós jejuamos, porque nós estamos aqui por Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Nós estamos aqui porque nós sabemos o que vai acontecer comigo e com você quando nós fecharmos os nossos olhos. Nós não estamos aqui pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. E aí Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa mente, Ele vê o nosso intelecto. Ele diz: aquela serva, aquele servo me adora em espírito e em verdade, tem fé, crê que eu existo. Eu vou presentear trazendo o filho dela de volta para a igreja. Eu vou presentear trazendo o esposo dela de volta para a igreja. Eu vou presentear abrindo portas para ela, para ele. Eu vou presentear curando, salvando, libertando, porque a minha serva, ela tem fé. Olha que coisa tremenda. Quando eu vi, falei: Deus, como o Senhor é lindo. Deu o único filho por amor a mim, por você, e ainda nos presenteia. Quando Ele entende que nós temos fé, que Ele cura, salva, liberta, traz de volta. Quando Ele vê lá dos altos céus o nosso coração e a nossa mente, e Ele
fé, é impossível agradar a Deus. Grande é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E nós precisamos nos revestirmos em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque o diabo, ele está sempre tentando roubar a nossa fé. Verdade. Ele está sempre tentando. Usando de artimanhas, usando de meios, usando de recursos. E ele não vem feio, né? Se é físico, não vem feio. Se é um presente, também não vem feio. Mas ele está tentando em todo o tempo. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente medita na palavra, mais perseguido por ele nós somos. Porque na medida que a gente ora, que a gente jejua, na medida que a gente busca e medita na palavra e busca a Deus sem perceber, a gente acaba ficando em evidência. Porque aí Deus olha e fala: eu vou usar. Está pronto, está pronta, eu vou usar. Eu vejo Deus como um controlador de voo. Eu nunca andei de avião, mas eu vejo nos filmes, né? Aqueles filmes que tem, que as pessoas ficam ali, olha, né? Aqueles pontinhos, né? E o avião, e eles controlando e avisando, né? Se vai bater, se não vai. Eu vejo Deus assim. E aí Deus lá do alto do céu fala: minha filha está pronta, meu filho está pronto, eu vou começar a usar. E aí ele começa a nos usar. E começando a nos usar, existem os olheiros. Porque dentro da casa de Deus tem os olheiros. Verdade. Dentro e fora tem os olheiros. Verdade. E aí Deus começa a nos usar com poder e grande glória, né? E aí é um olhar aqui, uma fala ali, e a gente percebe. E aí nós vamos ficando retraído. Quando vê, estamos caídos de novo. Nós temos que tomar cuidado com isso. A partir do momento que nós estendemos a mão para Deus, nós precisamos entender que nós somos dele e que ele se responsabiliza da nossa vida daqui para frente. Se é no louvor, ele se responsabiliza, minha irmã. Glória a Deus. Se é na palavra, ele se responsabiliza. Se é na porta, ele se responsabiliza. Se é no diaconato, ele se responsabiliza. Minha princesa, se é aí, ele se responsabiliza. Em tudo que ele nos coloca. Amém. Para servir uma água, ele se Eu responsabiliza. creio. Porque Deus escolhe pessoas até para servir água. Deus escolhe as pessoas certas para limpar a igreja. Deus escolhe as pessoas certas para ajeitar a cortina. Deus escolhe. Eu creio. Né? Eu creio assim também. Deus escolhe para receber. Deus escolhe as pessoas certas para tudo. E seja onde for que nós estivermos, nós vamos começar a chamar atenção. Nós vamos começar a ficar em evidência. Aí nós já vamos sair do anonimato. Não que a gente quer se mostrar, não, mas é Deus. Deus, ele vai levando. Deus é a gente, lindo. né? Deus, ele vai levando. Então tem pessoas que estão assim, né? Ainda não decolou, mas vai subindo. Quando vê, mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Seja qual a posição que Deus nos colocar, nós não podemos esquecer que foi Ele, que veio dele, Verdade, que é Deus. por meio Verdade. dele. Quando nós entendemos isso, nós não vamos esquecer de orar, de jejuar e de meditar na palavra, né? Veio dele, por meio dele, oração, jejum, meditação na palavra. Veio dele, por meio dele, oração, jejum, meditação na palavra. Ele colocou, ele exaltou, oração, jejum e palavra. Ele colocou, ele justificou, oração, jejum e palavra. Ele colocou, ele trouxe marido de volta, trouxe filho de volta, oração, jejum e palavra. Dependência total de Deus. Efésios 6:10 é dependência total de Deus. É reconhecer que sem Ele nós não somos nada. A gente não dá nenhum passo. A gente chega onde chega por causa dele. Porque se ele fizer isso aqui, ó, ele tira a hora que quer, do jeito que quer, ele faz o que quer de mim e de você.
É, Deus. Fique com essa palavra no coração, meus irmãos. Amém. Oração, jejum, meditação na palavra, entender que somos dependentes dele e entender que quando ele olha o nosso coração e ele vê sinceridade, quando ele olha o nosso coração e vê que nós estamos o adorando em espírito e em verdade, aí ele vem e nos presenteia. Nos presenteia com aquilo que nós mais queremos. Os nossos filhos, os nossos maridos, as esposas, na casa do Senhor. Às vezes é algo tão simples. Comigo aconteceram tantas coisas. Esse vestido que eu estou aqui hoje, eu falei assim para Deus, Roseli. Eu falei assim, gente, eu chamo Roseli, mas não é falta de respeito não, tá? Eu falei para Deus assim, ai Deus, eu queria tanto um vestido para mim e pregar a tua palavra. Aí minha filha falou assim, nossa mãe, mas você tem tanta roupa, né? E você sempre está falando que quer uma roupinha para cultuar. Aí eu falei para minha filha, mas é que é tão, eu acho tão bonito aquelas pregadoras, né? Que chega arrumada, você olha assim, você vê que elas se arrumaram, né? Para vir, para se deixar ser usada por Deus. Eu falei, eu acho isso tão lindo, né? E aí ontem eu fui para o centro de Suzano com meu esposo. Aí eu falei para ele assim, vamos passar na loja, eu quero ver um vestido. Ele falou, mas você vai comprar? Eu falei, não vou comprar não, porque eu não tenho dinheiro, mas eu só quero ver. Mas eu falei, né? Só quero ver. Aí eu entrei na loja, eu vi esse vestido, eu achei ele muito bonito, sabe, cor? Achei bonito, perguntei o preço do vestido, né? E experimentei o vestido, né? Aí experimentei, mas não falei nada para ele que eu tinha pedido para Deus, né? E, bom, falei, só vou experimentar o vestido e vou embora, né? E aí quando eu terminei de provar o vestido, a dona da loja falou assim, o seu vestido tá pago. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Aí ele me comprou o vestido. E eu tô rindo porque eu falei assim, nossa Deus, eu falei com Deus. Falei, depois que a minha filha me falou isso, eu fiquei quietinha, falei isso pra ela, mas depois eu fui pro quarto e falei, Deus, será que eu tô errada? Eu falei, porque eu não quero ir mal vestida pregar a tua palavra, né? Eu queria um vestidinho, né? Falei assim com Deus. E aí, eu ganhei o vestido um dia antes, Roseli, de vir, né? De vir ministrar a palavra. Então eu entendo isso, né? Que quando Deus ele se alegra, não porque eu sou melhor, não, mas é isso que Deus falou no meu coração. Quando eu olho no coração do homem, quando eu olho no coração da mulher, eu vejo sinceridade, eu vejo que realmente ele está lá me buscando de todo o coração, eu me agrado e eu presenteio com aquilo que ele mais quer. Então se prepare, meu irmão, minha irmã, que Deus ele vai te presentear com aquilo que você mais quer. Eu não sei o que você mais quer, mas também não precisa eu saber, porque eu não vou poder te dar, mas Ele sim. Glória a Deus. Então Deus ele vai te presentear com aquilo que você mais quer. Seja forte, corajoso, ore, jejue, medite na palavra e tenha acima de tudo fé. Está doendo? Tenha fé. Estão falando? Tenha fé. Tem aqueles, né, que ficam, ó vida, ó céus, né? Fuja dessas pessoas. Se você vê que aquilo que essa pessoa falar vai entrar no seu coração e vai fazer você perder a fé, fuja, nem atenda. Eu faço assim. José não fugiu? Não é vergonha nenhuma. Então fuja. Ande com pessoas de Deus. Ande com pessoas que não vai massagear o seu ego, mas vai dizer para você, minha irmã, vamos orar. Vamos orar, porque Deus ele vai responder. Glória a gente Deus. tem que andar com pessoas assim. Os dias são maus, meus irmãos. Os dias são maus, está muito difícil. A gente não pode andar com um crente desanimado, porque crente desanimado desanima a gente também, irmão. Você ficar 5 minutos com um crente desanimado, meu Deus, parece que alguém te sugou com o canudinho. Você não aguenta nem andar depois. Então a gente tem que estar firme, andar com um crente que ora, que jejua, com um crente que vai falar, vamos orar,
Amém, meus irmãos? Amém. Receba essa palavra. Assim Glória a como Deus. falou comigo, porque Deus fala com a gente primeiro, né? Para depois falar com a igreja. Fique com essa palavra no seu coração. Oração, jejum, meditação da palavra, fé. Porque Deus vai presentear pessoas aqui nessa noite. Eu creio. Pode ser que seja quando você chegar na sua casa, pode ser que seja amanhã, pode ser daqui 30 dias, eu não sei, mas que Deus vai presentear, vai. Se você permanecer firme, se você permanecer na fé, Ele vai. E eu quero terminar fazendo o que o Senhor me mostrou em sonhos. Eu de mim não tenho nada, lá canta lá Shuri, canta lá. Mas eu quero terminar fazendo aquilo que o Senhor, lá canta lá Shuri, canta, me mostrou em sonho para esta casa e para esta igreja. Lá canta lá Shuri, canta lá. Pastor Roseli, vem aqui. Aleluia. Igreja, fique de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus.